Nós retornamos aos trabalhos com o painel A Comunicação que é Vida, onde abordaremos 3 enfoques. A comunicação que é vida na natureza, a comunicação que é vida entre os homens e a comunicação que é vida em Deus. Nós convidamos para compor o palco, como mediador deste painel, o Dr. Fernando Lucchesi, diretor do Hospital São Francisco da Santa Casa. E os nossos painelistas, Sidney Agra, Sidney Agra é atuante no licenciamento ambiental de empreendimentos do setor hidrelétrico, em projetos nas áreas de saneamento, drenagem urbana e infraestrutura hídrica e com modelagem hidrológica e hidráulica. Também convidamos para o painel Flávio Tavares. Flávio Tavares é articulista dos jornais Zero Hora, de Porto Alegre, do Estado de São Paulo, e ganhador de 2 prêmios Jabuti e 1 prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte. Também convidamos Adroaldo Lamaison. Adroaldo Lamaison é diretor da Lamaison Training, Consultoria e Desenvolvimento e palestrante nas áreas de relações humanas, comunicação, liderança, bom atendimento, vendas, motivação e harmonia familiar. Cada palestrante terá em torno de 25 minutos para a sua apresentação e, ao final, teremos um tempo para o debate com a plateia. De imediato, passamos a palavra ao nosso mediador, Dr. Fernando Lucchesi, que, a partir de agora, conduzirá os trabalhos deste painel. Bom, eu agradeço o convite e agradeço também pela DCE ter me dado uma folga esse ano, porque todo ano eu tinha que vir com uma apresentação de 25 minutos. Hoje eu vou me deliciar com a apresentação de vocês, né? Agora é meio desproporcional, porque com essa turma que está aqui no palco, eu tive que me esforçar com o meu currículo aqui, porque esse homem na minha esquerda aqui, você sabe, o currículo dele certamente é muito maior do que o meu. Então, eu me sinto até inibido de estar coordenando o Flávio Tavares e fiquei impressionado com o currículo do Agra. O Agra é um homem que já coordenou todos os projetos de recursos hídricos no Estado, fora do Estado, Rio Uruguai, Rio Doce, Rio Verde, Rio Parnaíba, Impressionante como tu gosta de rio, hein, meu? Impressionante, né? E o nosso Lamaison é Lamaison, né? O nosso Lamaison, esse tem um brilho próprio, porque ele tem um currículo que instrutor da empresa americana Dale Carnegie. Dale Carnegie, vocês sabem como influenciar, como fazer amigos e influenciar pessoas, que parece que é o livro mais vendido depois da Bíblia e do Pequeno Príncipe. Manual de Relações Humanas. É impressionante. E o Flávio, o Flávio Tavares, ele marcou a minha juventude. Ele foi um líder na nossa época, destemido, enfrentou a situação da época com um brilho fantástico. Terminou 10 anos no exílio, né? E isso talvez tenha dado uma condição para ele viver fora de Porto Alegre muito tempo, mas ele me confessou que está voltando para Porto Alegre agora. Nós estamos comemorando a volta do Flávio Tavares para Porto Alegre. O Flávio é um sujeito superdotado, porque, além de ser extremamente equilibrado no que escreve, ele é um sujeito agudo, ele tem a percepção da realidade sempre, e aborda com um equilíbrio absolutamente fantástico. Eu dizia para ele, a idade ajuda a equilibrar. Ele disse, não, eu sempre procurei ser equilibrado. E é verdade, né? Né? Eu tenho um enorme carinho pelo Flávio e me sinto muito honrado de poder estar coordenando essa mesa. Eu quero fazer um comentário só, depois eu passo para eles e me calo. Comunicação, para o ser humano, talvez seja o melhor dote que a natureza nos brindou. Existem 2 estudos que eu quero mencionar aqui. O primeiro, os premiados com o Prêmio Nobel.
Os Nobel Prize do mundo foram avaliados pela Universidade da Califórnia e tentando ver qual era a qualidade em comum que todos tinham, ou que a maioria tinha. E foi feito um enorme estudo com muitos anos de premiação do Prêmio Nobel. Dado comum, facilidade de comunicação, superdotados em comunicação. Isso é uma coisa extremamente interessante que não parecia ser tão importante, porque a gente imaginava que eram cientistas frios e que, na realidade, o grande dote foi a comunicação. Agora há pouco veio a público um projeto da Harvard que existe há 70 anos e que teve 2 ou 3 coordenadores até agora. O coordenador mais recente já está bem em idade avançada e fez uma última comunicação. São pessoas que entram num estudo e que passam a vida dentro desse estudo, são voluntários, professores da Harvard, etc., tentando identificar qual é a base da longevidade, qual foi, vamos dizer assim, o determinante de longevidade maior nas atividades desse sujeito ao longo da vida. E foi feita uma pesquisa muito ampla. Todos tinham que se reportar ao projeto durante toda a vida, quando mudavam de emprego, mudavam de orientação filosófica, mudavam de estado, mudavam de família, e foram acompanhados ao longo da vida. De novo, longevidade correlacionou com comunicação. Os que se comunicavam melhor foram mais longevos. Hoje nós sabemos que, um estudo que está andando, que nós no Brasil não temos nenhuma informação, os longevos do Japão têm em torno de 6 ou 7 amigos. Os longevos americanos têm 3 ou 4 amigos. A população americana média, idosa, tem 1,5 amigos. Ou seja, quanto menos amigo, menos se vive. Quanto mais amigos, mais se vive. Aqui no Brasil nós não temos esse dado. Só para introduzir o tema comunicação, mas nós temos que ouvir os nossos convidados, principalmente começando a comunicação, que é vida na natureza. E o Sidney Agra entende de natureza, menos de rio ele entende muito. Tu vai falar daí. Então, muito boa tarde a todos, né? Se o Lucchesi disse que não sabe por que ele está ali, eu me sinto do mesmo jeito, né? Do lado de 3 pessoas, né? Um que eu não conhecia, e aí quando eu vi meu nome junto dele, foi lá na internet, né? E os outros 2 que a gente está acostumado a ler, inclusive nos nossos jornais. Eu sou Sidney Agra, eu sou engenheiro, mas também sou um católico que atuo no movimento de casais jovens, um movimento aqui da nossa Arquidiocese de Porto Alegre, que aos poucos tem se espalhado em outras dioceses do Estado e também fora do Estado. E, então, mais uma vez, a DCE me oportuniza falar uma coisa que eu costumo dizer, que é como ora et labora mesmo. Eu posso falar um pouco do que eu acredito e um pouco do que eu trabalho ao mesmo tempo em oportunidades como essa, quando sou convidado para falar na DCE sobre a temática de sustentabilidade. E para hoje, então, me encomendaram a gente falar nessa temática do nosso FAS, a comunicação que é vida na natureza. E aí eu começaria com uma pergunta, talvez, né? O que a natureza nos comunica ao contemplarmos a criação, ao contemplarmos o ambiente, ao contemplarmos o ecossistema? O que é que isso nos comunica? O que é que isso nos fala? E rapidamente a gente pode chegar a 3 respostas, pode chegar a mais respostas também, mas eu sintetizei em 3. Primeiro, a natureza nos comunica vida, né? Nos comunica vida com seus sons, com suas cores, com seus cheiros, com seus sabores, com suas temperaturas, texturas, enfim, com os nossos sentidos a gente vai experimentando o que a natureza, ou a forma como
o Criador escolheu que ela se revelasse para cada um de nós. E lendo o relato bíblico da criação, ou os dois relatos bíblicos da criação, do primeiro e do segundo capítulo do Gênesis, no primeiro o Criador é um jardineiro e faz um jardim, e ao final coloca o homem no jardim e pede que ele tome conta do jardim, né? No segundo relato ele é um oleiro e faz o homem do barro. Mas nos dois relatos a gente percebe essa diversidade. Aí, para representar o paraíso, eu botei 3 representações: uma bela praia, um lugar mais frio, né? Porque quando a gente está aqui em Porto Alegre, acho que a maioria é de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e a gente está vivendo dias de inverno, a gente pensa que o paraíso é a praia, né? Quando a gente vive dias como ontem e hoje em Porto Alegre, a gente começa a ter saudade do inverno, então deixei uma segunda paisagem ali, ou um ar um pouco mais tropical, de floresta, enfim. Seja lá qual for a nossa concepção de paraíso, né, do lugar que nos é mais agradável, de toda forma, essa criação ou essa natureza, esse ambiente, nos transmite esse sentimento de vida, né? Ao mesmo tempo, a criação nos transmite amor, nos transmite a caridade, que já conversávamos na palestra inaugural desse nosso fórum, né? E aí eu pego uma frase ali do Papa Francisco, na Laudato Si, nos falando, então, que toda a criação, que todo o universo criado é linguagem do amor de Deus para com seus filhos, ou linguagem do amor de Deus para com a sua criação. Então, de fato, contemplar a criação, a gente também percebe Deus comunicando esse amor que ele tem por cada um de nós. E até aí é muito bonito, né? A natureza, o ambiente que nos transmite vida, que nos comunica amor, mas ele também nos comunica liberdade. De fato, nos sentimos um tanto quanto livres quando estamos em contato com o ambiente natural, né? Muitas vezes queremos sair da cidade, ir para uma área mais aberta, né? E respirar e se sentir um pouco mais à vontade. Mas eu quero falar de liberdade no sentido de que o nosso Criador permite que a gente escolha como corresponder. Na sua infinita sabedoria, ele permite que a gente decida qual a resposta que vamos dar para aquele chamado original que ele nos fez para tomar conta do jardim que ele recém tinha criado e nos colocou lá no 6º dia da criação como síndicos para tomar conta dele, né, para usá-lo, não para destruí-lo. Mas a gente tem escolha, né? Ele permite que a gente escolha, e eu queria que a gente assistisse um vídeo que nos fala de um aspecto de como a gente corresponde negativamente a esse chamado. Quando a gente pensa em corresponder negativamente, a gente pode pensar em muitas coisas, em muitas formas que a gente agride a criação, mas em muitas delas, nós cidadãos, nós seres humanos, conseguimos, de certa forma, nos sentir pouco responsáveis. Se eu falasse aqui de poluição industrial, lançamentos de gases de efeito estufa, ou coisas muito... assim, a gente temos uma forte relação com tudo isso, mas a gente sempre fica achando que não é bem problema nosso, né? Então, eu escolhi uma coisa que é muito cotidiana de cada um de nós, que é o nosso lixo. E nos convido, então, para assistir esse trailer de um documentário que está disponível no YouTube, está disponível também em alguns canais de televisão, da TV paga, que nos fala do lixo como um problema global. Esse é o título do documentário, inclusive, recomendo que vocês assistam. Porque desse a gente não escapa, né, pessoal? Isso é problema nosso, é a gente que gera, é a gente que causa, é a gente que não separa em casa, é a gente que, com os nossos padrões de consumo, geramos muito mais lixo do que é necessário. Então, é muito rapidinho, é só o trailer. Não sei se eu consigo por aqui, tem que ser aí, então, por favor. From up here, our planet looks perfect. It's only when we look more closely that we start to see some of the results of our consumption.
anyone know what happens to it all? Not just a local problem. Somehow in the deep ocean, we've got more trash than life. We produce too much waste. We don't think about the consequences when we throw stuff away. It seems to be a case of out of sight, out of mind. Nature functions by building up and breaking down, building up and breaking down. We keep putting things into the environment that don't break down. Everyone in the population today has these chemicals in their bodies. It's everywhere. It causes all sorts of diseases. Woman has a way of getting rid of them. It's called having a baby. We did it with smoking, the smoking ban. We did it with seatbelts and wearing seatbelts. We did it with drink driving, actually, when that became unacceptable. We need to do this with waste. É só uma provocação inicial, o documentário inteiro tem 1 hora e 40 minutos. A legenda não ficou muito grande ali, não sei se deu para ler tudo, mas só pegando alguns pontos assim que chamam muita atenção, né? O vídeo nos fala que a natureza está toda baseada em ciclos de criação e decomposição, e nós introduzimos na natureza coisas que não têm esse ciclo. Coisas que não se decompõem ou que demoram tempos excessivos para se decompor. De modo que isso vai sendo agregado à natureza. E aí ele mostra o caso dos oceanos, né, que já tem uma quantidade muito grande de plástico, por exemplo, né, e vários dos seres vivos, inclusive os seres humanos, uma das cientistas falavam isso ali no trailer, passam a ter na sua composição algo que não é natural, mas já faz parte da nossa vida, já faz parte do nosso corpo, um pequeno teor dessas substâncias que estão sendo lançadas na água e, consequentemente, voltam para a nossa casa na forma de água do abastecimento, né? Aqui em Porto Alegre mesmo é um bom exemplo. A gente não se dá conta claramente, mas quando a gente aperta a descarga e acha que desapareceu, a gente pode dar até logo, né? Porque aquilo vai para o Guaíba e volta para a nossa casa depois, né, sob forma de água na nossa torneira. E a gente acha que é uma máquina de fazer desaparecer coisas que, de fato, não é problema nosso, né? E com o lixo é uma situação muito semelhante. E no final do vídeo, um outro cientista que é entrevistado no documentário nos fala que a gente já diz que fumar faz mal, a gente já diz que não pode beber e dirigir, e a gente não faz nada ainda em relação ao lixo. A gente não se deu conta ainda de que é preciso mudar a forma como a gente lida com isso. E por que é importante falar disso, né? Isso é importante porque essa contaminação do ambiente natural, ela vem sendo cada vez mais flagrante, né? E a gente começa a sofrer consequências disso, a gente começa a perceber problemas sérios relativos a mudanças climáticas, a mudanças do clima do nosso planeta, lugares que têm cada vez secas mais longas, cada vez cheias mais intensas, e o período que naturalmente ocorriam cheias passam a ocorrer secas, e o período que era caracterizado por secas, hoje a gente percebe cheias, e a gente não consegue mais entender direito o que está acontecendo. A gente convive com um quadro de escassez e contaminação das águas, a gente convive, ainda que sem perceber direito, um quadro muito sério de perda de biodiversidade, coisas que a gente nem conhece ainda e a gente abre mão delas, né? Ainda sem saber sequer que benefícios elas poderiam gerar do ponto de vista, ainda que fosse de novas substâncias para tratamentos cosméticos ou mesmo medicinais, né? Uma dissociação da nossa vida cotidiana com os recursos que a gente usa para mantê-la e, ao mesmo tempo, com os dejetos que a gente causa com ela. A gente não consegue perceber que as coisas estão relacionadas, né? A gente convive com um certo grau de deterioração da vida humana, de degradação social, e, por incrível que pareça, a gente convive calmamente com um quadro de estagnação das reações. A gente acha que simplesmente é assim mesmo, não há nada que a gente possa fazer,
Quando a gente começa a discutir, a diversidade de opiniões nos impede de avançar e a gente fica meio que andando em círculos, né, e sem conseguir avançar significativamente na solução disso. E aí eu faço outra pergunta, né, invertendo a primeira: como que nós nos comunicamos sobre a natureza, né? Exatamente relativo a essa diversidade de opiniões. A gente percebe hoje um conjunto de cientistas que nos falam dos riscos do aquecimento global e outro conjunto de cientistas que dizem que isso não existe, que, pelo contrário, até estamos entrando numa era glacial, o mundo não está esquentando, ele está até esfriando a longo prazo. Tá, e agora, como é que eu vou conviver com essa dúvida, né? Aqui eu represento outra questão que a gente usa e a gente nem sabe direito dos efeitos, né, do agroquímico que é usado na lavoura e que chega na nossa mesa, e tantas vezes a gente acha que fazer uma alimentação mais saudável, né, e na verdade está se envenenando, né? Eu vi outro dia um produtor rural do noroeste do estado que falava da quantidade de inseticida usado nos armazéns de aveia, por exemplo, né? E aí a gente nas cidades, vou comer aveia, vou comer uma coisa natural, né? E está se envenenando, né? Eu vou pular o terceiro, vou lá para o quarto, né? A questão da transgenia também, que também, por falta de informação, está todo dia no nosso prato e a gente nem sabe. Há um tempo atrás era obrigado a ter o rótulo, depois foi derrubada a exigência de que fosse identificado o que é, né? E, de novo, eu não quero fazer aqui um discurso contra ou a favor, eu me preocupo com o fato da gente não se importar de saber ou não. E da gente não saber qual é a consequência disso para o nosso corpo, para a nossa vida, para a nossa saúde, né, para a nossa capacidade de reprodução, que era outro tema que aparecia no vídeo, né? E aí, finalmente, a figura ali do meio, né, e os que são de Porto Alegre, vivenciamos no passado bem recente um quadro que será que dá para confiar na água que chega nas nossas casas? A gente viveu um quadro por 2 ou 3 meses de uma água com odor insuportável chegando em nossas casas, cujas autoridades estavam muito preocupadas na mídia a descobrir quem era o culpado. É importante descobrir quem é o culpado, claro que é mais importante ainda punir os responsáveis por aquilo. Mas a primeira medida não é essa, a primeira medida é corrigir o problema, a primeira medida é entregar na casa das pessoas uma água, né, com condições de ser consumida, né? E a gente se bastava com uma justificativa de que aquela água que a gente recebeu em nossas casas, com aquele cheiro, atende o padrão da legislação brasileira. Ninguém dizia se aquilo nos fazia mal ou não. Dizia que a legislação permite que aquilo seja entregue para a gente como água potável. Então, pegando uma coisa que está um meme recente aí das redes sociais, né? Precisamos falar sobre isso, né? Certamente precisamos falar sobre muitas coisas, mas precisamos falar sobre isso, precisamos falar sobre os efeitos dessas coisas que a gente desconhece na nossa saúde, né? Olhando para além, simplesmente, de uma perspectiva conservacionista, digamos assim, porque o ambiente natural tem que ser preservado, talvez isso não nos sensibilize suficientemente, já seria suficiente, já deveria ser suficiente para nos sensibilizar, mas talvez não. Então, que possamos dar um passo adiante e olhar das consequências disso para a nossa saúde. Porque essa água volta e a gente consome, né, desta água, seja no tradicional chimarrão, né, do gaúcho. Eu sou alagoano, mas moro no Rio Grande do Sul já há 16 anos e tomo também o meu chimarrão todo dia. E cada vez mais é fundamental que a gente se dê conta disso. Cada vez mais é fundamental que a gente adquira a capacidade de se comunicar sobre isso. Porque, de fato, essa comunicação gera vida. A nossa vida, a nossa saúde, a nossa capacidade de reprodução, eu insisto. Quantidade de plástico que a gente engole tomando café em copo descartável,
É algo que a gente não discute. É algo que a gente para de falar, que... Cara, um troço quente num troço de plástico deve dar problema, né, pessoal? Mas a gente não discute. A gente finge, não dá nada. Né? Mas esse mundo é o nosso lugar, né? Aqui é o lugar onde a gente vive, aqui é o nosso lugar de missão, aqui é o nosso lugar de antecipação do céu, né? E por isso que a gente precisa falar disso, e por isso que a igreja, sabendo disso, nos fala sobre isso desde sempre. E aí foi muito bom ser precedido pela palestra de abertura, porque, de fato, a Laudato Si nos provocou, causou um espanto global. Olha, um Papa falou sobre cuidado com a casa comum, mas não foi a primeira vez que a igreja falou disso. Não foi o primeiro Papa que falou disso. Aqui no Brasil mesmo, quantas campanhas da fraternidade já nos falaram sobre isso? E a do ano que vem fala de novo sobre os biomas brasileiros. E a gente precisa, né, crescer nisso. De fato, a Laudato Si, ela pelo menos provocou uma revolução midiática, né, já que abriu os olhos da mídia mais global, né, para a importância que esse tema adquire, a ponto, e aí essa charge é maravilhosa, porque ela faz a provocação, digamos, com o Francisco original, que teve a visão do crucificado, pedindo que ele restaurasse a igreja, né? E, de certa forma, aquela charge nos mostra isso, aqueles habitantes do ecossistema natural, trazendo a cruz do crucificado, olhando para Francisco e pedindo, vai restaurar a nossa casa. E que ele nos provoque, pelo menos, para que a gente perceba a importância. Mas que a gente tenha consciência, e ainda mais porque estamos num fórum cristão, né, que não foi a primeira vez, né, é que isso já vem de antes, aí para os católicos especificamente, mas falando para os cristãos em termos de doutrina social da igreja como um todo, doutrina social cristã, né, mas no caso específico do compêndio da doutrina social da Igreja Católica, tem um capítulo inteiro lá que fala da salvaguarda do meio ambiente, que recupera aspectos bíblicos, o homem, o universo das coisas, essa crise na relação do ser humano com o meio ambiente, mas nos desperta principalmente para uma responsabilidade comum. O mesmo acontece na Sagrada Escritura, como a gente já falou, contemplando o relato bíblico da criação, ou contemplando o cântico de Daniel, convidando todas as criaturas a louvar o Senhor, cântico que está, inclusive, de novo, com um exemplo para os católicos, na liturgia das horas, uma tradição, forma de rezar da igreja, né? Os salmos que louvam a criação como um todo, mas o Salmo 8, de um modo especial, que vai falar exatamente do papel, do lugar do homem na criação. Pouco abaixo dos anjos o fizeste. Né? Porque nos dá, nos dá certamente uma responsabilidade diferenciada no cuidado com essa casa. E é fundamental que a gente mantenha os nossos olhos e ouvidos atentos, abertos. Não dá para a gente continuar tapando os ouvidos e tapando os olhos e fingindo que não precisa falar sobre isso, fingindo que está tudo bem. Porque, de fato, é preciso pensar o que vamos deixar para gerações futuras, né? Nesse conceito de ecologia integral, que é um dos conceitos que aparecem na Laudato Si, num capítulo inteiro que fala dessa forma integral de ver as coisas, inclusive falando de espiritualidade ecológica, né? Ou que marcas queremos deixar da nossa existência no planeta Terra, né? Que a gente possa, de fato, pensar sobre isso, pensar no que a gente está fazendo. Para terminar, algumas dicas muito rápidas do que é que a gente pode fazer, algumas pistas de ação. De novo, não tem nenhuma novidade, são coisas que a gente sabe, né? A gente só precisa sair um pouco do comodismo, da zona de conforto e começar a atuar de forma diferente, né? A conscientização, a participação institucional, a nossa atuação profissional em qualquer ramo que a gente atua, né? A divulgação de informações, a defesa da ordem jurídica. A gente está cansado de dizer que a gente tem lei suficiente, falta cumpri-las, né? E é fundamental que a gente se disponha também a cumpri-las. Ela não serve só para os outros. A educação em nossa casa, a valorização dos profissionais especializados que trabalham com isso,
Até um pouco de propaganda também, né? A participação política, seja partidária ou não, né? A formação de ONGs, o encaminhamento de denúncias, né? A gente às vezes vê determinado problema, vê determinada situação e sequer se dá o trabalho. Eu sei que dá incomodação, eu já tentei fazer isso também, ligar lá na porta do meu escritório, tem um esgoto vazando há 2 semanas, né? E todo dia eu olho e digo, cara, tem que ligar para o DEMAI, mandar vir aqui. Mas eu sei que quando eu ligar vai ser uma incomodação, entendeu? Eu vou falar com as 4 pessoas diferentes, um vai me mandar para o outro, sei lá se vão resolver. Mas é preciso que a gente se mexa, né? É preciso que a gente faça diferente, que a gente tenha essa noção, né, de que nada vai mudar se a gente não mudar. A mudança que a gente quer que seja feita, ela precisa começar por nós mesmos, na nossa ação cotidiana, nas nossas práticas de consumo, né? Tem que entender que parte desse resíduo que está boiando nos oceanos são coisas que a gente comprou, são coisas que a gente descartou, né? Não veio de Marte, não veio de fora da Terra, não veio de outro país, né? Fomos nós, né? Usar racional, o que a gente precisa, evitar desperdício, educar-se e educar os nossos ambientes, gerando novos estilos de vida, né? Não ter medo de mudar, né? E mudar as nossas perspectivas de vida, né? É fundamental que a gente pense nisso, né? Reconectar com as fontes de recursos naturais, estabelecer relações saudáveis de consumo, relações saudáveis de trabalho, viver essa experiência de encontro, sair de si mesmo em direção ao outro, ser menos individualista, né? E começar a pensar um pouco mais na coletividade, vivendo esses princípios da doutrina social cristã, de bem comum, de responsabilidade, né? E de solidariedade. Então, acho que é mais uma provocação mesmo da gente perceber que muito do que a gente faz tem consequência para o ambiente natural, mas isso traz consequência para a nossa própria vida também, né? E que a gente possa, né, seja pelas provocações mais recentes ou, né, seguindo já uma longa tradição da Igreja de nos alertar sobre esses problemas, que cada vez mais a gente tenha consciência e se disponibilize a mudar de estilo de vida e fazer coisas que mudem a direção na qual a gente está se encaminhando. Muito obrigado, a gente conversa um pouco mais nos debates. Muito obrigado, doutor Agra, uma bela revisão, que traz aí uma série de perguntas a serem feitas ao final. Eu recomendo que todos se organizem e que deixem as perguntas para o final, nós vamos estar discutindo alguns desses pontos. Agora nós vamos ter o Flávio Tavares. Eu quero mencionar, o Flávio Tavares é bicampeão do Prêmio Jaboti. Olha, o Jaboti, todo escritor gostaria de ter um em casa, ele tem 2. Memórias do Esquecimento, esse é um grande livro, sem dúvida. E depois, aliás, até tem um dado importante, o José Saramago tinha um carinho especial por esse livro, pelo que eu fiquei sabendo, que até fez comentários sobre esse livro. E depois um outro livro, que esse é o meu preferido, O Dia em que Getúlio Matou Allende. Também, um livro brilhante, inteligente, Flávio, parabéns. E passo a palavra para ti, para falar sobre comunicação é vida entre os homens. Falando aqui por várias razões. A fundamental delas é que eu moro no estado do Rio de Janeiro. Em fevereiro, fui acometido pela dengue. E fiquei sem articulação. Uma das... Mais um detalhe aqui para o doutor Lucchesi, que é o dono dos nossos corações, né? Fiquei com dificuldade de articulação até para segurar um microfone. Mas o doutor Lucchesi, como eu disse, que é o dono dos nossos corações, me disse há pouco que eu era uma pessoa muito ponderada, muito tranquila,
e que ele gostava das coisas que eu escrevia pela ponderação. Mas hoje eu vou pedir licença ao D'Amico, ao Coronel, que na outra vez que eu participei da FAS sobre sustentabilidade, ele presidia a DCE aqui de Porto Alegre. Eu vou pedir licença para não ser o ponderado. Por quê? É uma explicação que eu vou dar, peço até que desconte 30 segundos. Nós hoje estamos em casa, católicos, luteranos. Então, na nossa casa, nós não temos que ser ponderados, temos que ser justos, temos que ser exigentes. Viu? Então, eu vou dizer aquilo que eu acho que nós temos que dizer em casa às pessoas às quais nós amamos. Que nós só somos exigentes com aquelas pessoas que amamos. Com os nossos adversários, com os nossos inimigos, quem tem inimigos, e usar. Aquelas pessoas que estão distantes de nós, não temos nenhuma exigência a fazer delas. Agora, entre nós, temos que ser exigentes. E nós estamos em família. Nessa família cristã, assediada cada vez mais pela sociedade de consumo. Por aquilo que o padre Blanco, da Universidade de Navarra, nos lembrou, chamou de capitalismo selvagem, citando o cardeal Ratzinger, o Papa Bento. Não foi citando nenhum reformador social. Essa família cristã está assediada hoje por falsos valores da sociedade de consumo, que gera, por sua vez, essa sociedade de consumo, toda essa barafunda de destruição da obra da criação. Que nós, seres humanos, estamos destruindo a obra do Criador. E não percebemos isso, continuamos frequentando as nossas igrejas, orando, mas os nossos atos não são de defesa da obra do Criador. Até no consumo, e o Sidney Agra mencionou isso, naquele maravilhoso trailer sobre o lixo. Lixo, plástico. No supermercado nos dão algo envolto em plástico, mais um plástico. A natureza, Deus, Criador da natureza, levou milhões de anos para que as algas dos mares se transformassem em petróleo. Milhões de anos. Não se sabe, há cálculos, não se sabe se foram 2 milhões, 20 milhões ou 200 milhões de anos para que as algas se transformassem em terra ou no mar em petróleo. Em segundos, nós pegamos um saquinho do supermercado, feito de petróleo, da fumacinha do petróleo, e jogamos fora no lixo. Ou reaproveitamos, botamos lixo dentro do lixo. 200 milhões, ou 400 milhões, ou 20 milhões, ou 2 milhões de anos, que seja, nós jogamos fora em segundos. Jogamos para a cloaca a obra da criação. E Deus nos criou como seres humanos, com fraquezas, muitas fraquezas, mas também, fundamentalmente, com capacidade crítica. E nós, como eu disse, temos que ser francos com aqueles aos quais nos amamos. Comunicar-se é dom de Deus. Agora eu vou entrar no tema da conferência. E Deus concedeu a comunicação a tudo que criou. Os animais selvagens, os animais domésticos se comunicam mais ainda, chegam quase até a falar conosco. Mas a nós, Ele deu mais do que comunicação, deu o dom da compreensão. Nós entendemos, nós criamos. Porque a comunicação humana é muito mais do que falar, é muito mais do que dizer. A comunicação humana transmite. E é isso que nós estamos fazendo na nossa condição de seres humanos, ao conversarmos entre nós, ao ler um jornal, ao ouvir na televisão, ao ouvir o rádio. Nós que sabemos uma série de coisas que os outros membros da criação não sabem. Nós sabemos escrever. Os passarinhos são analfabetos. Um cão também é analfabeto. Um elefante é analfabeto. Uma baleia é analfabeta. Nunca frequentou uma escola, uma universidade.
Agora, nós sabemos química, matemática, física, biologia, direito, medicina, como o nosso querido Dr. Lucchesi. Sabemos negociar, sabemos comprar, sabemos vender. Porque somos criados à semelhança de Deus, mas não somos Deus. Somos o espelho de Deus. E como espelho de Deus, e nós somos fundamentalmente o espelho de Deus, nós nascemos para amar a vida, para respeitar e amar a obra da criação. Estamos no mundo para ser o caminho da paz, o caminho que a criação nos legou, o caminho da eternidade que nós vamos legar para os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, etc. E por isso a nossa obrigação é amar a obra divina. Por isso que eu digo que nós estamos em casa, eu posso dizer isso, eu não posso dizer isso para um agnóstico, para um ateu, para um materialista. Não tem sentido para ele amar a obra de Deus. Terá outro sentido que não o nosso. Mas com tudo isso que nós sabemos, com tudo isso que Deus nos deu, nós fizemos crescer a tecnologia. Não vou falar aqui sobre a tecnologia, que não é o caso. Criamos coisas. Hoje somos dependentes da tecnologia. Somos dominados pelo tótem do telefone celular. Somos cada vez mais robôs. Cada vez mais robôs. Não sabemos nos comunicar, não sabemos sentir, já não sabemos quase pensar. Daqui a 100 anos, se nós seguirmos assim, as pessoas não vão saber se pensar. Vão ter que ir ao Dr. Google para saber como vão pensar. Como vão pensar? O Google vai dizer como eu vou pensar. E assim, sem querer e sem saber, nós interferimos na obra da criação. Os avanços tecnológicos mudaram a compreensão do mundo. Hoje nós somos comodistas, ávidos por coisas prazerosas, por quinquilharias prazerosas. Algumas já incorporadas ao nosso dia a dia, como a telefonia celular, ou o automóvel, que hoje até é necessário. Né? Mas eu não quero sair do assunto da comunicação, porque é tão longo e nós temos tão pouco tempo. A avalanche da sociedade de consumo se apropria até da comunicação. E, fundamentalmente, se apropria da comunicação. A TV, por exemplo. A televisão entra em nossa casa, antes era o rádio, mas hoje a televisão entra em nossa casa como um ladrão solerte, que entra pela janela. Não nos pede licença. E não é só para nos informar, não, nos impõe hábitos. A televisão impõe hábitos. Não só transmite, impõe pela repetição. Repete, repete, repete. Cria comportamentos e transforma a nossa visão de mundo. E transforma os nossos comportamentos em vícios. Na educação, quem manda hoje na educação? Quem são hoje os grandes educadores do Brasil, por exemplo? Quem são? É o Dr. Giannini, que foi citado aqui pelo Henrique, que nos antecedeu, que é uma grande figura, infelizmente passou muito pouco tempo como ministro da Educação. Não. Os grandes educadores do país, mais do que o ministro da Educação, são a Xuxa, o Silvio Santos, o Gugu, o Faustão, o Ratinho da televisão. É o nosso grande educador. As pornografias do Ratinho são a grande educação que entra na nossa casa. Que pai de família, que mãe de família, que vovô como eu, tem poder sobre as crianças, sobre os filhos, sobre os netos, superior ao do Ratinho, ao do Gugu, da Xuxa, ao do Silvio Santos. Nenhum de nós. Que o sacerdote confessor dos católicos, ou pastor dos luteranos, tem mais poder que o Silvio Santos, que o Ratinho? Não.
O Ratinho está na nossa casa, o Silvio Santos está na nossa casa, o Faustão está na nossa casa, a Xuxa, Xixi e outros tantos que... E há coisas piores ainda. Estou citando os menos ruins. Há coisas muito piores. Isso criou... Tudo isso criou um novo catecismo. O cardeal Ratzinger, quando dirigente da Congregação da Fé, criou o novo catecismo para os católicos. Avançadíssimo. Incluiu entre os pecados, inclusive, os pecados sociais. Mas há um novo catecismo da nova religião. Como dizia o nosso José Lutzenberger, grande nome da ecologia mundial. Nosso José Lutzenberger dizia que criou-se uma nova religião fanática, a religião do consumo e do consumismo. Religião fanática, dizia o Lutzenberger. Como os fanáticos do Islã, como o Estado Islâmico. Tão fanática quanto eles, que matam em nome de Deus, convencidos que assim atendem a um pedido de Deus. Porque o fanatismo da sociedade de consumo, esse comprar, intermitente, que não larga até os não consumistas. Até os não consumistas somos invadidos pela sociedade de consumo. E os meios de comunicação, a TV e o rádio principalmente, nos induzem a tudo isso, a comprar. Qual é a grande mensagem hoje da televisão? Além dos noticiários, além de 4 ou 5 programas razoáveis, para os jovens, é beber cerveja. Há mais propaganda de cerveja do que qualquer outro programa. O ministro José Serra, quando ministro da Saúde, conseguiu retirar da televisão a propaganda de cigarro. Um grande passo. Principalmente os cardiologistas insistem nisso. Agora, da cerveja, nunca pôde se meter. Nunca pôde tentar. A violência. Tudo hoje é violência. Tudo hoje é violento. Não vou falar da violência que todos vocês conhecem, das pessoas assassinadas. Hoje foi assassinada uma pessoa na estação rodoviária. E assim por diante. Não vou falar dos homicídios. Mas tudo nos induzem à violência. A música, a pseudomúsica é violenta. Não é violenta só nas letras, é violenta naquele tum-tum-tum da música, na suposta harmonia, que não tem harmonia. Viu? É mais primitiva do que toda a antiga música primitiva. É muito, porque a música dos índios do Xingu, que eu estive no Xingu há muitos anos atrás, não é primitiva, ela é, digamos, uma música sem a nossa harmonia europeia e sem a harmonia asiática dos chineses ou dos japoneses. Tem uma outra harmonia, mas não é violenta em si, ela é áspera. Porque a música de hoje induz a violência, até quando as letras não mencionam, não falam da violência. A violência entra aqui, nas crianças. Viu? Tudo é arrebatador nos meios de comunicação, principalmente na televisão e no rádio. E até a imprensa, que antes sempre foi muito sóbria, muito austera, entrou nessa exacerbação do consumismo, viu? De apelar para o escândalo, apelar para a grande notícia, que essa exasperação é típica da sociedade de consumo, que já entrou aqui nos nossos neurônios, viu? Há vários estudos disso, que eu não sou da área, não vou mencionar, nem cabe assim. O que são hoje as grandes catedrais, as novas catedrais em todas as cidades? Quando nós íamos a uma cidade nova, pequena ou grande, a primeira coisa que visitávamos, católicos e luteranos, eram as igrejas. Eu sou de uma região do Rio Grande do Sul, região birreligiosa, católicos e luteranos. Naquela época, quando eu nasci, estavam nos anos 1930 em choque. Nós, os católicos, até nos chocávamos mais contra os luteranos do que eles contra nós. Nós éramos mais
atritosos, vou criar esse termo, do que eles com relação a nós. Nós éramos mais culpados do que eles pelo atrito. Mas, às vezes, até visitávamos as igrejas luteranas, nós os católicos, e os luteranos visitavam as igrejas católicas. Hoje, o que se visita quando se chega a uma cidade? O shopping center. Eu fui a Lajeado, que é a minha cidade natal, e me convidaram para visitar o shopping center. Uma porcariazinha. Shopping center. As novas catedrais. As novas catedrais do abandono, que nós ficamos à mercê de quê no shopping center? À mercê do que, de que valores? De que valores? O debate pelo viés dos valores. Que valores tem em comprar? Não chamamos sequer de lojas, chamamos de shopping. De shopping. A invasão mental, a invasão cultural, a alienação da linguística. Viu? Estamos vendendo a alma ao diabo. É uma nova visão do inferno. Viu? Quando o Papa João Paulo II, vindo da Congregação da Fé, vindo do cardeal Ratzinger, nos dá uma nova visão do inferno, dizendo que o inferno não é aquela fornalha que nós aprendemos no catecismo e na Bíblia. Aquela fornalha, não. O inferno é um estado de espírito. Não é, Padre Blanco? O inferno é um estado de espírito. Pode estar dentro de nós em qualquer momento. Não é o Satanás, não é aquele bichinho com aquela ferradura ali. Não, é o estado de espírito, que é mais perigoso ainda. Entendeu? E com esse estado de espírito infernal, que a sociedade de consumo coloca dentro de nós, que nós estamos destruindo a obra da criação, a obra divina da criação. Destruímos a vida. Assassinos somos. Coronel e o D'Amico, que, como dirigentes da ADCE, tiveram a ideia desse debate sobre a sustentabilidade, que já vem de antes, né? Esse é o sexto. Mas o termo sustentabilidade é uma falácia que tem que ser muito bem analisada, viu? Porque serve para os dois lados. Que a sustentabilidade agrada a quem? Agrada aos homens, aos seres humanos, mas não agrada a Deus. Essa história da sustentabilidade tem que ser avaliada, porque é uma convenção das leis, a sustentabilidade. Os índices de sustentabilidade são convencionados por lei. Por lei. Alguns internacionais, como agora está havendo em Marrocos a conferência sobre o clima. Há existem índices de toxicidade permitidos. Índices de toxicidade permitidos. Então, houve aquele problema aqui no Rio dos Sinos, há 10 anos atrás, mais ou menos, terrível, terrível. Agora o da água aqui, que o Sidney mencionou, viu? E disseram, não, estava tudo dentro dos níveis de toxicidade permitidos. Uma convenção. Uma convenção. O índice de toxicidade permitido, agora, além disso, não se pode ir, mas quer dizer que se há toxicidade, isso tem a ver conosco, tem a ver com a vida, nos faz mal, como diz o povo. Se há toxicidade, bom, e essa história da toxicidade permitida está dentro dos níveis. Me faz lembrar o Paulo Maluf, há anos em São Paulo, nos anos que eu morei em São Paulo, fui editorialista político do jornal O Estado de São Paulo, até 1982, houve uma série de estupros, assim, cada dia estupros, e matavam as meninas estupradas na rua, matavam. Foi uma onda de... E o Maluf foi para a televisão e disse o seguinte, estupra, mas não mata. Os níveis de toxicidade são mais ou menos isso. Estupra, mas não mata. Ou seja, faz um malzinho, mas um malzinho pequeno. Entendeu? Bom, mas isso tudo
é o capitalismo selvagem, como o padre Blanco mencionou, esse capitalismo sem alma, que também aparece numa das encíclicas, né? Que vive em função do lucro. Então, eu acho que, para deixar aqui a mensagem final, a visão da toxicidade, a visão da sustentabilidade tem que ser reavaliada em cada momento, em cada situação, viu? Em cada licença ambiental que se conceda. Há uma burocracia exagerada nas licenças ambientais brasileiras, gerada pela corrupção. Agora, as licenças ambientais têm que ser longamente analisadas. Não se pode dar uma licença ambiental em 10, 15 dias. Não, tem que ser longamente. O que não pode é ser avassalhadas pela corrupção, como acontece entre nós. E, bom, eu sou avisado aqui de que já estou no final, mas tudo hoje na sociedade de consumo visa o lucro, não o bem. O caso do leite em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, depois em Minas Gerais, o leite, viu? O leite. Não, vocês todos sabem o que houve com o leite, viu? Depois o da água mineral. Se falsificou a água mineral. A Coca-Cola até hoje falsifica a água mineral cristal, que eles adicionam sais. Já se denunciou isso, foi proibido durante um tempo, e eles agora conseguiram novamente retornar ao comércio. Então, nós precisamos de uma vigilância intensiva. E isso é terrível, porque nós nos transformamos em policiais, criamos quase um Estado policial, que temos que nós cidadãos, vigiar o empresariado. E não pode. Por isso eu acho que a consciência que a DCE cria com esses debates é profunda e beneficiosa mais do que qualquer coisa que se faz. Ou seja, debater isso, conversar, ouvir o que o Sidney nos contou e nos mostrou. Nós temos que abrir os olhos para a destruição que nós estamos provocando. E sem medo. Sem medo. Eu acho ainda que nós temos muito medo de ferir. Temos muito medo de ir ao grão, e não devemos ter medo. Eu cito sempre um santo do século XX, o único santo de óculos da igreja, São José Maria Escrivá, que no versículo 479 do Caminho, que é um livrinho pequenininho, aparentemente sem importância, que é um livro fundamental, que ele diz sobre a audácia: não te preocupes, sempre aqueles que foram considerados prudentes chamaram de loucura as obras de Deus. Portanto, vai adiante com audácia, muita audácia. Para concluir, sejamos audazes como São José Maria Escrivá. Muito obrigado. Uma bela apresentação, Flávio. Bela apresentação que instiga muitos pensamentos e muitas dúvidas que nós depois vamos debater. Nós vamos passar para a última apresentação logo, para depois termos um tempo para debater. O Lameson vai nos falar, então, sobre a comunicação que é a vida em Deus, e que parece extremamente importante nesse momento. Lameson, por favor. Alô. Bom, boa tarde. Bom, diante do exposto fica a pergunta: e agora, quem poderá nos socorrer? As 4 grandes escolas que sustentam a sociedade estão em crise. A religião, a escola, a família e a política, que são a escola que forma as pessoas. E essas 4 escolas estão perdidas. Mas eu quero contar uma história para os senhores.
Por favor, preste atenção. Havia um aquário. E nesse aquário havia muitos peixes. Tinha comida, e eles comiam, tudo bem. A vida seguia normal no aquário. Mas, de repente, a comida começou a ficar escassa, a água começou a ficar suja, turva. E aí começaram os problemas dentro do aquário. O estresse começou a crescer, a sujeira, as doenças, as pestes. E os peixes, pela falta de comida, se comer um ou outro. Então a vida virou um inferno dentro do aquário. Mais ou menos como o mundo, como estamos falando aqui. Mas um peixe começou a pensar: existe vida fora do aquário? Ou a vida é só dentro do aquário? Então ele, se distraindo no fundo, percebeu que havia um ralo. Então ele chamou um peixe e disse: ó, se tem um ralo, é porque a água sai. Se a água sai, é porque tem água fora do aquário. E se tem água fora do aquário, eu vou procurar saber, porque deve ser uma vida diferente dessa aqui. Então ele tentou passar pelo aquário e os colegas disseram: não, isso é um absurdo, não existe vida fora do aquário. A vida é só aqui. Não faz isso que você vai morrer. E ele tentou passar pelo ralo e não conseguiu. Então ele percebeu que para passar pelo ralo ele tinha que emagrecer mais ainda. Então ele ficou sem comer um tempo. E foi ficando magro, e fez força, e os colegas: não vai, você vai morrer. E ele passou pelo ralo. E do ralo ele caiu numa valeta. E dessa valeta ele caiu numa sanga. E ele disse: tem água fora do aquário. E a água da sanga era boa. E ele ficou fascinado. E aí ele teve comida, e ele nadou um pouco mais e caiu num riacho. E ele ficou encantado com o riacho. E aí ele comeu pau e ele nadou um pouco mais e caiu num rio, e aí ele chorou, porque era tanta água, e era uma beleza de frutas, de tudo que tinha. Mas aí ele nadou um pouco mais e caiu no oceano. E ele ficou encantado com aquela maravilha. Mas ele lembrou dos seus colegas dentro do aquário, e disse: eu preciso voltar para contar essa novidade. Existe água fora do aquário, existe um lugar muito melhor fora desse aquário podre. Então ele emagreceu de novo e voltou nadando contra a correnteza e entrou dentro do aquário. E reuniu os peixes e contou a novidade. Existe água fora do aquário. Tá bem, e onde está? Você tem que passar por esse furinho. E aí eles disseram: mas dá muito trabalho. Mas isso é complicado. E se não existe? Não existe. Ah, mas é porque tu está falando. Mas tem que emagrecer. A gente tem que mudar muito para passar por esse furo. Então os outros peixes disseram: esse cara é sonhador, ele é um lunático, não vai na conversa dele. Mas ele conseguiu convencer um ou dois, e esses dois seguiram e passaram novamente. Bom, essa é a história da religião. Essa é a história que Deus veio comunicar aos homens. Existe água, uma água diferente. Existe uma água maravilhosa, fora do aquário. Ele falou aqui que os shopping centers se transformaram em grandes catedrais. E é verdade, vocês vão ver, todo shopping tem cúpula, sim ou não? E tu tem que ir com roupa de missa. Você não pode ir de qualquer jeito, né? E tem a comunhão, que é o McDonald's. Você entra na fila e vende felicidade, vende felicidade. Bom, mas vamos lá. O que Jesus veio ao mundo é nos comunicar que existe uma vida e que é possível a gente construir esse mundo. É possível a gente construir uma sociedade melhor. É possível, sim. Ele veio dizer isso. Ele veio dizer isso. Ele veio dizer para nós: agora, tem que mudar. Para passar no furinho, você tem que mudar. Então, nós temos que entender uma coisa. Para te entender a religião, tu tem que entender duas perguntas. Primeira pergunta: por que estamos no mundo? E a segunda é: para onde vamos depois que morremos? Alguém tem ideia? Mas temos que nos preocupar. Uma senhora disse assim: eu queria morrer
dormindo e tranquila como meu avô, e não gritando desesperada como os 40 passageiros que estavam no ônibus que ele dirigia. Não, isso é interessante. Mas a comunicação tem essa coisa. Às vezes você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Às vezes você está falando uma coisa, nem todo mundo entende a mesma coisa. Você está falando em Deus, mas o que tem na nossa cabeça de Deus? Está falando em mudança, mas o que tem na nossa cabeça de mudança? Eu moro em Caxias, e ali perto tem Vacaria. E um rapaz queria saber o resultado do jogo de futebol. E ele perguntou, como é que foi o jogo? O cara disse, deu a lógica. Daí ele ficou parado. Tu entendeu? Bom, se ele dissesse, eu não entendi, ele seria burro. Ele, não, entendi sim. Aí ele saiu, procurou o vizinho dele, disse, compadre, o que é lógica? Ele disse, eu não sei. Você tem que perguntar para o professor. Ele procura um professor e diz, professor, o que é lógica? Ele disse, é um departamento da filosofia que trata sobre a verdade. Você entendeu? Ele disse, não. Então, eu vou te dar um exemplo. Você tem aquário em casa? Tenho. Então, tu gosta de peixe. E eu gosto. Isso é lógica. Se tu tem aquário, gosta de peixe. Ah, entendi. Quer ver? Se tu gosta de peixe, tu gosta de sereia. Que é metade peixe, metade mulher. E eu gosto de sereia. Isso é lógica. Ah, agora eu entendi. Quer ver? Se tu gosta de sereia, tu gosta de mulher. E eu gosto de mulher. Então, isso é lógico. Tá, agora eu entendi. Então, a última. Se tu gosta de mulher, tu é macho. E eu sou macho. Então, isso é lógico. Agora eu entendi. Aí ele voltou lá para o interior. E aí, compadre, entendeu o que é lógico? Sim. Então, me explica. Compadre, o senhor tem aquário em casa? Ele disse, não, então tu é viado. Você não entendeu nada. Não, esquece, vamos lá. Esquece. Por que estamos no mundo, é a pergunta. E todas as tradições religiosas, budismo, hinduísmo, que é muito mais antiga que o cristianismo. Escuta isso. O hinduísmo é muito mais antiga que o cristianismo. O budismo, o cristianismo, o judaísmo, todos dizem a mesma coisa. Nós estamos no mundo para buscar Deus. Nos encontrar com Deus. Fazer uma experiência de Deus. E o que é fazer uma experiência de Deus? Então é o seguinte, gente. Experimentar Deus. Deus não é uma matéria para ser estudada, é uma matéria para ser experimentada. Essa é a crise da religião. Religião tu só aprende com quem saiu do aquário. Ponto final. Só que a religião hoje, a gente estuda nos livros. Por isso ela não consegue sair da razão e entrar para o coração. E a religião tem que estar no campo do coração e não da razão. A gente estuda Deus, lê sobre Deus. É como tu ir num restaurante e ler o cardápio, mas não comer a comida. Então, é a experiência de Deus. E como é que tu faz a experiência de Deus? Através da oração. De um relacionamento. A gente não tem que ter fé. Não, o que é fé? As pessoas associam a fé ao ato de crer. Mas não. A fé é um relacionamento com Deus. E esse relacionamento é uma busca que se faz de Deus. E como é que tu faz isso? Através da oração. E o que é a oração? Bom, um mestre estava meditando, o discípulo disse, mestre, o que é oração? Ele diz, é experimentar Deus. E o que é experimentar Deus? É cheirar Deus. Mas nós não entendemos, então eu vou te explicar. As pessoas queriam experimentar Deus, Deus se apareceu para 4 pessoas, 4. E para as 4 ele disse a mesma coisa, ele deu um vidrinho e disse, ó, está aqui um vidrinho. Nesse vidrinho está a minha essência, está a minha graça, está a minha sabedoria, está o que você precisa. O primeiro pegou o vidrinho, fez um pingente e colocou no pescoço. Começou a levar essa essência para um lado e para o outro.
O segundo foi correndo em casa, fez um altar, colocou umas velas, umas flores e começou a adorar. O terceiro pegou o vidrinho e foi para a biblioteca para estudar a espessura, a origem do líquido, quanto. E o quarto pegou o vidrinho, abriu e cheirou e tinha um perfume maravilhoso. E ele derramou no corpo e ficou cheirando Deus. E por onde ele ia, as pessoas cheiravam Deus. Então, escute o que eu vou dizer para encerrar. Existem 3 encontros que nós temos que fazer na vida. O primeiro é o encontro consigo mesmo. O segundo é o encontro com Deus. E o terceiro é o encontro com as pessoas. Para você se encontrar com Deus, você tem que se encontrar consigo, o autoconhecimento. Você tem que conhecer as suas fraquezas, as suas alegrias, suas bondades. E aí que vem o problema, é a mudança. Você tem que passar no furinho, tem que mudar. Quando você se conhece, você começa a conhecer suas fraquezas. E o maior inimigo nosso é o ego. Ele briga com Deus. Onde o ego impera, Deus não entra. Então o ego, o ciúme, a vaidade, a sede de poder. 80% das doenças, segundo a Organização Mundial da Saúde, são psicossomáticas, vêm do interior do ser humano. Então, o que precisa é mudar o ser humano. Escute essa antes de eu encerrar. Um pai está chegando em casa, cansado, morto, empresário. Chegou em casa, tomou um banho, fez o chimarrão, sentou para ler o jornal. Aí o filho, de 10 anos, pai, vamos jogar bola. Ele, não, o pai está cansado, vamos jogar bola. Não, o pai está cansado, vamos jogar bola, pai. Mas o pai está cansado, o pai quer ler o jornal, depois eu jogo. Não, vamos jogar agora. Aí o pai abre o jornal, tem a foto do Brasil. E uma frase que dizia, vamos consertar o Brasil. Aí o pai teve uma ideia, pegou a tesoura e recortou o mapa do Brasil e recortou estado por estado, Flávio. Aí chegou e deu para o filho, baralhou tudo e disse assim, filho, é o seguinte, você tem que primeiro consertar o Brasil. Você conserta estado por estado, deixa bonitinho. Depois que você fizer isso, o pai vai jogar. Ele disse, pô, vai demorar 1h30. 5 minutos ele consertou e está aqui, pai, o mapa montadinho. Ele disse, mas filho, como é que você conseguiu essa façanha? Ele disse, simples, pai. Atrás do mapa tinha um homem. Eu consertei o homem e consertei o Brasil. Nós precisamos nos consertar, nós. E aí tu tem que te conhecer. Tu tem que conhecer suas qualidades, seus defeitos. Você tem que, né? E a última coisa, Deus está dentro de nós. Dentro de nós está esse oceano. O Freud dividiu o cérebro em 3 partes. Consciente, inconsciente e subconsciente. A neurociência divide o cérebro em 2 partes. Lado esquerdo e lado direito. O lado esquerdo, racional, lógico e matemático, o lado direito, intuitivo. Mas os místicos dividiram o cérebro em 4 partes. O instinto, que é o corpo, a razão, e aí no lado direito tem a intuição e a alma divina. O que é a religião? Nós estamos num aquário, que é o corpo e a razão. Por isso, 80% de todos esses problemas fomos nós que causamos. Agora, você tem que sair do instinto e da razão e entrar na intuição, no campo da intuição. E aí, você só consegue isso através do silêncio. Por isso nós precisamos aprender a nos aquietar, a buscar Deus na quietude e no silêncio. Eu sigo um autor, um monge, que se chama John May. Ele escreveu o livro Na Trilha da Meditação. Eu pratico a meditação já há uns 6 anos. Eu acredito que a salvação para o ser humano está a entrar dentro de si e entrar nesse oceano que é dentro de dele. E quando você entra dentro de si, você vai se conhecer, você vai se transformar numa pessoa melhor. E você se transformando numa pessoa melhor, você muda o seu mundo. Você muda o seu redor. Agora, enquanto a gente querer sempre mudar os outros, não funciona. Então, Deus está dentro da gente. E nós temos que fazer essa viagem do instinto, passar pela razão e entrar na zona do coração da experiência, sentir e experimentar Deus. E quando você sente a paz, você contempla a natureza, você vê beleza na natureza, você vê beleza nas coisas, você vê beleza nas pessoas. Mas se você não chega nisso, você fica dominado por sentimentos de ciúme, de ódio, de vaidade, e aí está o mundo, esse resultado. Lá no fundo,
eu trouxe os livros do John May. Ele fala sobre a meditação. É fantástico. Se alguém tiver interesse, tem lá à disposição. E eu trouxe também um livrinho que foi escrito em 1500, se chama Imitação de Cristo. É fantástico. Ele fala como você fazer essa transformação interior. É lindo. Você conhece. Ele fala como fazer essa transformação. É um livrinho pequenininho, mas tem uma sabedoria fantástica. E eu encerro deixando uma frase para todos nós. Um pai, um avô estava com o neto na beira da cidade, chegou um rapaz e disse que essa cidade se chama São Carlos, sim. Como é que é o povinho dessa cidade? E ele disse, como é que é o povinho da cidade onde você vem? Ele disse, o povinho da cidade onde eu venho são mesquinhos, individualistas, egoístas. Daí eu vou dizer, aqui é a mesma coisa. 10 minutos depois parou um cara e disse, a cidade é São Carlos? Sim. Como é que é o povinho dessa cidade? E aí o vovô disse, como é que é o povinho da cidade onde você vem? As pessoas de onde eu venho são bacanas, humanas, solidárias, são afetivas. Ele diz, aqui é a mesma coisa. Aí o neto diz, vô, por que para um o senhor disse uma coisa e para outros não. Acontece que as pessoas, para onde elas vão, elas levam o que tem dentro delas. Por isso nós precisamos nos encharcar de Deus, cheirar Deus, através da meditação, do silêncio e da oração. E aí nós levamos Deus para a família, para a escola, para a igreja. Está faltando. A igreja, hoje, os caras estudam religião. Nossa catequese é falha, é aula de religião. Isso não funciona, isso afasta as pessoas. Nós precisamos experimentar e sentir Deus. Que Deus nos abençoe nessa façanha. Vocês viram que trio nós reunimos aqui? Olha, hein? Quarteto. Bom, falando deles, eu me declarei incompetente no início já. Quanto tempo nós temos? Beleza. Eu acho que agora é um bom momento para a gente colocar em debate algumas dessas coisas. Vocês, com toda a liberdade, vai ter microfone ali para eles? Ótimo. Então, vocês já vão se articulando aí para ver eu quero começar, talvez, a discussão trazendo algumas questões. Primeiro, para o Agra. Eu não entendi bem como é que nós podemos mudar o vizinho do lado, sabe? Eu caminho todos os dias numa praça aqui, todos os dias de manhã, cedo, e uns 3 anos atrás, já faz 3, 4 anos, 3 anos atrás, no outono, encheu de folha. Eu comprei 2 vassouras, eu e para o meu personal trainer, e nós começamos a varrer a praça. Sabe qual foi a maior dificuldade que nós tivemos? Eu moro umas 4 quadras dessa praça, então de caminhar até lá e tudo. Sabe qual foi a maior dificuldade que nós tivemos? Achar um lugar para guardar as 2 vassouras perto da praça, que ninguém queria ficar com as vassouras. Entendeu? E edifícios, inclusive num edifício na frente, belo edifício, coisa e tal, o síndico disse claramente, não, aqui não entram essas vassouras. E nós estávamos varrendo a praça para ele, porque ele mora na frente. Então, eu não consigo ver a lógica da mudança. Eu gostaria que você te manifestasse sobre isso. De fato, esse talvez seja o grande desafio, né, doutor Fernando? A gente, tudo o que se refere ao meio ambiente, notadamente recursos hídricos, com que eu trabalho, tem essa lógica da necessária cooperação, né? A gente pensa o caso de Porto Alegre, para dar um exemplo em escala maior, né? Porto Alegre fez recentemente, para os que não são daqui, um investimento brutal para ampliar sua capacidade de esgoto, de tratamento de esgoto, de vergonhosos 25%. Essa era, Porto Alegre tratava de esgoto, a capital do Rio Grande do Sul tratava 25% de esgoto, agora tem capacidade para tratar algo como 75%, 80%. Não trata tudo isso ainda, mas é um grande esforço e tem que ser elogiado o esforço. Só que o grande objetivo é tentar recuperar o Guaíba, né, e trazer o Guaíba de volta ao nosso convívio. Mas os municípios de cima continuam mandando porcaria pelos Sinos e o Gravataí, e o Guaíba vai continuar muito ruim, a gente não vai conseguir
usar o Guaíba para o que a gente precisa, porque a gente gostaria, porque os vizinhos, os outros acima da gente, continuam mandando coisas, né, sem o mesmo esforço, o mesmo padrão de tratamento dos seus efluentes também. E a própria Porto Alegre, na Zona Norte, não teve o mesmo investimento. E talvez esse seja um dos grandes desafios mesmo. Eu também não sei como que fazer. Talvez, se a gente consegue se transformar, talvez a nossa mudança contagie o outro, né? Eu vejo um pouco isso, falando pessoalmente, quando eu vejo colegas meus que conseguiram perder peso, por exemplo. Eu preciso perder peso, mas eu não tenho a coragem de iniciar o processo, que já iniciei várias vezes e parei pelo caminho. Mas eu vejo colegas meus que fazem isso e que conseguem perseverar nisso, e eu digo, cara, que bacana. Deve ser bem mais fácil para ele comprar camisa agora, né? Porque para mim é sempre uma dificuldade absurda, né? E talvez a minha mudança motive o meu irmão a fazer a mesma coisa, tentar percorrer o mesmo caminho. O processo de conversão é um pouco assim também, né? O cara olha para ele e diz, cara, tu está diferente, o que aconteceu contigo? Queria também experimentar a mesma coisa, né? Talvez isso possa ter algum efeito. Não sei se será suficiente. Eu acho que eu posso interpretar o que tu disseste, Agra. É a persistência dos convertidos. Eu continuo varrendo a praça. Vamos lá. Vamos adiante. Vamos adiante. Eu gostaria de... Vocês têm que se habilitar. Eu não vim aqui para falar, viu? Eu só sou moderador. Quem é que é o próximo aqui? Quem é que está com o microfone na mão? As duas meninas? Sim, as duas meninas têm o microfone. Eu quero saber quem deles está com o microfone. Então, pessoal, chame as meninas. Para esquentar, eu quero fazer um comentário envolvendo as duas apresentações do Lamaison e do Flávio. O Lamaison nitidamente mostra como o marketing em que ele se formou é importante. Eu participei no ano passado no 20º encontro do marketing católico, lá em Gramado. Eu fiquei impressionado, porque as pessoas que estavam lá, eram padres, eram leigos com envolvimento da igreja, né? E eu fiquei impressionado porque, na realidade, isso devia ser dado no seminário, padre. O seminário tinha que preparar curso de marketing, porque nós estamos afastando as pessoas. Ele falou no catecismo. É uma coisa ridícula. Quer dizer, o meu filho, quando foi fazer a primeira comunhão, ele dizia assim, pai, mas como é difícil ser católico, né? Então, eu tenho uma pergunta para o Flávio. Os comunicadores da igreja hoje são os padres eletrônicos e os pastores eletrônicos. Faz uma análise para nós, crítica, do alto da tua experiência de comunicador. Eu vou tentar, em poucos segundos, poucos minutos, ir adiante, não da minha experiência de jornalista, de comunicador, de escritor. Mas eu acompanhei, durante muitos anos, em Buenos Aires e no Brasil, em São Paulo, no Rio e aqui em Porto Alegre, as igrejas pentecostais. Tá? Eu moro numa cidade, em Búzios, no estado do Rio, onde as chamadas igrejas pentecostais abundam, são abundantes. Tá? Observe, me interessei muito. Em Buenos Aires, primeiro, a Igreja Universal do Reino de Deus é poderosíssima no exterior. Comprou em Buenos Aires todos os cinemas do centro, do antigo centro de Buenos Aires, mas o centro de Buenos Aires, todo mundo ia a cinemas antigamente. Agora são todos, ou da Igreja Internacional do Reino de Deus, são as multinacionais brasileiras, são empresas comerciais, e da Igreja Universal. Bom, e porque toda a teologia, a chamada teologia das igrejas pentecostais, é o marketing. Entendeu? Então, me chama a atenção, por um lado, com tristeza, que as igrejas cristãs, católica, luterana de todos os signos, metodistas, etc., tenham que apelar ao marketing
Porque o marketing em si é transformar a religião em mercadoria. E a religião não é uma mercadoria. A religião é mais do que isso. A religião é uma verdade que nós temos, nós temos dentro de nós. A nossa ligação com Deus, com o processo criador. Os cientistas aí que só falam em processo criador, não falam em Deus. Processo criador. É a mesma coisa. Então, sinceramente, eu acho que aquele, o meu padre cantor, aquele que é um bom cantor, como é o Marcelo, bom, presta até um bom serviço, mas é terrível que nós tenhamos que nos basear na boa voz do padre Marcelo Rossi. Viu? Depois tem um outro sacerdote muito jovem, esse muito inteligente, esse é um bom pregador, né? Mas também é obrigado a fazer um marketing, um pequeno marketing. Só falta dar um brinde depois das intervenções dele. Não me lembro do nome dele, eu até o conheci na Feira do Livro. O Padre Melo, excelente. O Padre Fábio Melo. Eu acho que, inclusive, ele é profundo, com uma linguagem coloquial, ele consegue ser profundo. Mas se ele não fizesse aquela encenaçãozinha, ele não teria o público que tem. Talvez hoje tenha, porque realmente as ideias dele são surpreendentemente alcançáveis e inteligíveis pelo público. Viu? Agora, isso é uma consequência dessa avalanche da sociedade de consumo, que transformou tudo em mercadoria. Tudo. Os partidos políticos hoje são mercadorias. Né? As ideias políticas não são mais ideias políticas, as ideias religiosas é que não podem se transformar em mercadoria. Talvez a forma de extravasá-las pode se aproveitar o marketing. Eu acho até que pode. Nós somos dominados pelo marketing há 100 anos, né? Há mais de 100 anos. O marketing começa nos Estados Unidos um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, que foi de 14 a 1918. Quer dizer que o marketing tem mais de 100 anos. É centenário, já temos, né? Nenhum de nós aqui é centenário. Viu? Mas é terrível, doutor Lucchesi, que, não vou dizer, desculpe a palavra terrível, é insólito que a fé cristã ou a fé religiosa tenha que, nesse atual momento, apelar à mercadologia, ao marketing. Viu? Que as ideias, muito mais ainda as ideias religiosas, não são uma mercadoria à venda. Não são. Não é uma pasta de dente, não é um automóvel, não é algo que eu tenha que propagandear, né? Que publicitar. Mas eu acho que a avalanche da sociedade de consumo nos tomou conta de tal forma. Eu tenho problema da voz com ar-condicionado. Eu perdi a voz no final da minha palestra, agora estou perdendo mais. Mas eu até entendo que nessa avalanche, né, nós estamos sob um bombardeio há muitos anos, há dezenas de anos, da sociedade de consumo. Viu? Que nessa avalanche, que é uma avalanche hedonista, pagã, o novo paganismo é esse, é o consumismo. Não é aquele paganismo que nós aprendemos no catecismo e na Bíblia, não é aquele, é outro, é o consumismo. Mas nessa avalanche eu até me explico e acho até interessante, por exemplo, que o Fábio Melo faça o que faz. Até porque o Fábio Melo, vou fazer aqui, não é nenhuma crítica, eu acho que ele é profundo e ele é habilmente coloquial, viu? Ele não diz tolices, viu? Não diz tolices, não é a voz, não é pela voz, é pelo pensamento. Viu? Agora, eu, além do Padre Melo, não vou na mercadologia, não vou no marketing. Eu acho que o supra-sumum, o sumum teológico da mercadologia, do marketing, é o Padre Melo. Fora dele, já é demais. Obrigado, Flávio. Eu quero fazer um comentário, e esse foi induzida pela minha experiência com o Padre Marcelo Rossi. Eu tive um programa com o Padre Marcelo Rossi durante 5 anos, na Rede Globo de Rádio, todos os sábados de manhã, que chamava Médico de Almas, Médico de Corpos. Eu fazia daqui de Porto Alegre, e era sobre saúde. E eu aprendi uma coisa, a falar com o público. Porque quando eu começava a exagerar com o médico, ele entrava lá e dizia, menos, doutor, menos, doutor. Eles aprenderam a se comunicar com o grande público.
E eu aprendi realmente a falar, tanto é que eu escrevo meus livros baseado nesse diálogo com o público. Mas falta alguma coisa a mais. Eu sinto que falta alguma coisa a mais. Eu gostei muito do que o Lamaison falou, a experiência de Deus. Eu acho que essa experiência de Deus que tem que ser mais fortalecida nessa comunicação. Lamaison, o que tu acha, como um homem de marketing? Como é que tu reorganizaria ou consertaria a religião? O grande tema é que ou você olha Deus como um ser poderoso que resolve o teu problema, você tem um problema e tu tem um ser poderoso que resolve o teu problema. Então aí está o marketing que essas igrejas midiáticas neopentecostais trabalham muito bem. Pare de sofrer. Você tem um sofrimento, você deve, tem dívida, você tem um câncer, teu filho está nas drogas, você tem um sofrimento e uma dor. Então você procura uma igreja e eu tenho um poder, e esse poder vai resolver o seu problema. Bom, a outra visão é você olhar Jesus Cristo como um mestre. Mestre. E aí é outra coisa, o mestre é para te aprender. O mestre é para te seguir. E aí tem um problema. Isso dá trabalho, meu. Isso dá trabalho pra caramba. Porque você tem que ter disciplina de 1 hora por dia, se fechar num quarto, ler a palavra de Deus, refletir, mudar, ser humilde. Jesus diz assim, você tem que renunciar a si mesmo. Cara, isso é uma batalha diária, renunciar ao próprio ego. Então você tem que ficar quieto diariamente, meia hora de disciplina e buscar esse Deus e experimentar Deus. E ele aos poucos vai se revelando. E ninguém quer isso. Isso dá trabalho. Isso dá trabalho. Então eu vou lá que o cara resolve com uma bênção. O cara, tu tem que dar um valor para mim e eu te dou uma bênção e resolve. Tá? Então assim, o nosso desafio é exatamente fazer uma peregrinação. Isso é uma caminhada. Então você precisa de meia hora, 1 hora por dia, se dispor para fazer esse teu trabalho. Ou se fechar num quarto, por exemplo. São Mateus diz assim, te fecha num quarto sozinho e lá ora em silêncio. Lá você te conecta contigo, com Deus, você lê a palavra. Então, esse é um processo. E não tem saída. É uma terapia que você tem que fazer. Como eu tenho que ir no médico lá, sentar com o senhor, eu tenho que ser humilde. Eu tenho que dizer, doutor, eu estou mal, cara. Me ajuda, eu tenho esse problema. Aí o senhor faz um diagnóstico, diz, droga, você tem isso, você tem um sopro, você tem tal coisa, vamos fazer esse tratamento aqui. Na religião é o mesmo, eu tenho que ter essa humildade de me apresentar para Deus como alguém, mestre, me ensina. Por isso, por exemplo, os 2 discípulos de Jesus, mestre, onde moras? Bom, não é que eles queriam saber o teu endereço, teu hotel, onde é que tu fica. Eles estavam dizendo, mestre, eles reconhecem que ele é um mestre. Nós queremos aprender contigo. E ele diz, vem, segue-me. Então, isso foi um processo. 3 anos eles estão ali, Jesus mostrando, convivendo, experimentando. E essa é a nossa caminhada. A gente precisa 1 ano, 2, 3, 4, não é uma coisa a mais. Não adianta ir no santuário que Nossa Senhora vai fazer um milagre. Nossa Senhora não vai fazer um milagre. Esquece isso, cara. O que nós temos é que fazer o milagre com Nossa Senhora. Aí sim, tu dizer, mãezinha, caminha comigo, mãezinha, me ajuda, eu quero conhecer teu filho, eu quero amar teu filho, eu quero mudar. Mãezinha, tu foi humilde, me ensina a ser humilde. Por isso a humildade é a porta de entrada. Por isso o mestre diz o seguinte, quando eu fiquei de joelhos, vou ensinar, quando eu fiquei de joelhos, eu senti minha arrogância diminuir e meu espírito crescer. Então, o ser humano tem que ser pequeno, tem que ser humilde, como o filho pródigo que quando estava lá no chiqueiro, disse, pá, cara, eu me caí nesse estado, me perdoe, meu pai, eu quero voltar para você. E ele é amoroso, nos abraça e nos acolhe. Deus se deixa encontrar, mas nós temos que buscá-lo 1 hora por dia. Eu não tenho tempo. Tá bem, o padre vai pagar R$1.000 por cada meia hora, né?
Então é uma questão de buscar, mas eu penso que é por aí, doutor. Muito bom. Agora temos perguntas do nosso público, da nossa audiência. Quem é o primeiro? Lá, à direita. Juliano. Juliano, dê seu nome, te apresenta para todo mundo saber. Juliano, comunicador, jornalista, web writer. A pergunta são duas questões numa. A questão que falaste das religiões, né? Inclusive foi questão da prova do Enem dos jovens nesse fim de semana, que é a tolerância religiosa. E a gente vê que, como foi falado, a experiência com o sagrado é uma experiência ao mesmo tempo particular, singular e universal. Que as crenças, elas têm os rituais. A gente vai numa missa, tem todo aquele ritual, né? Onde quer que se cultue algum rito. E a intolerância, né? A intolerância, ela foi um pouco acirrada em algumas crenças, né? Então, a questão é como trabalhar essas duas coisas. A tolerância, quando a gente está num templo, não digo ensinar, mas porque não se ensina, como falaste, Deus é um experimento de cada um, né? É uma vivência de cada um. Mas como colocar essa questão de que, diante de um Deus único, independente do que cada um acredita ou não acredita, o respeito faz parte em relação à fé do semelhante. E a outra questão é, dentro dessa padronização toda que tem as religiões, dos cânticos, das preces, dos rituais, dos horários, como entender que cada um tem uma experiência de uma forma singular, particular, dentro de toda essa universalidade. É uma pergunta interessante. A questão da intolerância, Juliano, ela é quase que intrínseca à raça humana. Tem uma anedota muito boa dos judeus, né? Diz que um judeu afundou um navio e ele foi o único sobrevivente numa ilha. E encontraram ele, uns 30 anos depois, ele tinha construído uma cidade inteira. Aí ele começou a mostrar, olha, aqui é nosso restaurante, aqui é o nosso... Ele morava sozinho na ilha, né? E aqui é a minha sinagoga. Mas aquela outra é aquela sinagoga deles. Ele não frequenta. Então ele estava sozinho, mas ele tinha 2 sinagogas, por via das dúvidas. Bom, a intolerância, ela faz parte do ser humano. O ser humano é intolerante com o outro, com as diferenças, etc. Veja o que está acontecendo nesse momento, na votação, na eleição lá dos Estados Unidos, a intolerância das diferenças. Mas eu acho que tem alguma coisa que a gente pode tirar daí, Flávio, do que ele está colocando, que é a essência de cada religião e a forma como a religião se apresenta, né? A comunicação, a essência da comunicação. Por que a gente lê um articulista e gosta, e lê outro e detesta? Muitas vezes com ideias semelhantes, não é mesmo? Então, eu acho que tem ali, é tudo religião, mas elas se expressam de formas diferentes. Eu não sei se eu peguei um pouco, Juliano, mas é por aí a situação. Vamos ver se vocês querem contribuir mais com isso. Eu acho que o doutor Luquezzi tocou num ponto fulcral, que não pode jamais ser esquecido. É a parte mais débil nossa. Nos julgarmos sempre acima do outro. Daí vem a intolerância. Né? Aí vem a intolerância. Eu acho que é intrínseco mesmo. Eu acho que é intrínseco. E o nosso dia a dia é que tem que ser por atos, através de atos, não por palavras, fazer com que nós superemos a nossa debilidade. Essa é a nossa debilidade, a nossa fraqueza de seres humanos. Né? É o que nos restou de animal selvagem. Entendeu? Não fomos domesticados ainda. Mais uma pergunta rápida e objetiva e nós vamos... Obrigado, Flávio. Eu me chamo Cristina, sou professora, mas, acima de tudo, eu sou catequista. Eu só queria um esclarecimento. Desde o ano passado, na Arquidiocese de Porto Alegre, está sendo implantado uma nova forma de catequese, baseada na vivência. Nós estamos sendo orientados pelo bispo auxiliar Dom Leomar, e só neste ano já foram envolvidos na formação 2.500 catequistas. Então, só para que vocês saibam,
talvez alguns tenham conhecimento disso, eu estou falando porque eu faço parte dessa comissão, que é uma notícia boa. A caminhada é lenta, né? Muitos de nós temos que nos reformular um pouco. A minha catequese foi de 1500, então, né, não é fácil vir coisas novas e a gente aceitar. Mas eu acho que a gente tem que ter experiência e que nós vamos conseguir. Obrigada. Muito bom. Parabéns. Parabéns. Se não tiver mais nenhuma pergunta, já me recomendaram 2 vezes que a gente tem que interromper. Bom, eu quero agradecer a vocês três. Vocês três foram brilhantes, parabéns. E eu acho que foi extremamente útil para nós acompanhar esse debate. E parabéns para vocês que aguentaram aí tranquilamente. Nossos agradecimentos ao Dr. Fernando Lucchesi, Adroaldo Lameson, Flávio Tavares e Sidney Agra por suas participações. Muito obrigado.